As pessoas vêm para cá buscando um sonho americano e se depara com um pesadelo por falta de conhecimento, por falta de referência, sabe? Por falta de buscar, de pesquisar o que eu estou fazendo, para onde que eu estou indo, como é que é a estrutura lá, quem é que vai me receber. As pessoas vêm para cá e vem com as crianças, vem iludido. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde exploramos o universo dos negócios de imigrantes nos Estados Unidos. Sou o seu host, Thiago Prado, e hoje temos um episódio especial que promete trazer muita inspiração, conhecimento e informação de uma indústria que muitos imigrantes brasileiros nem imaginam que existe. Especial para você. Fica ligado até o final, curtiu? Vai lá e dá um like, segue o canal, comenta e encaminha esse episódio para quem tem o mesmo interesse na área. Fala, turma, hoje eu estou aqui com a Cris Souza, coach e master coach, especializada na área do desenvolvimento humano. Ela vem de Brasília, está passando aqui por Boston e hoje eu vou ter um bate-papo cabeça. A gente vai falar de tudo aqui por um tempo. Ou seja, isso aqui não é um podcast, não estou contando a história da Cris. Vamos ver como que funciona aqui e acompanhe aí. Vamos falar de emoção, desenvolvimento humano, um pouquinho da minha história e o que der. Valeu? Cris, bem-vindo a esse bate-papo cabeça. Muito bom te ter aqui comigo. Prazer é todo meu amigo. Eu sei que o nosso bate-papo aqui vai bem profundo, pelo que eu te conheço. E uma das coisas que eu quero te perguntar: quem é você? Eu nasci em setembro, em Goiânia. Em outubro, meu pai celebrou a compra de umas terras ali entre Goiânia e Leopoldo de Bulhões, num povoado que chama Capelinha. Ele reagiu a um grito de assalto no bar, pulou atrás do balcão, o assaltante deu um tiro, pegou na artéria do pescoço dele, ele veio a óbito. Minha mãe tinha 16 para 17 anos de idade. E você a minha tinha um mês só, né? Eu só tinha um mês de vida. Um mês de vida. Um mês de vida. Uhum. E a minha família, parte paterna, me ajudou, roubando o que era meu. Então tem um tio e uma tia que cuidavam muito de mim, a tio Zé e a tia Tunica. As terras que são deles hoje eram minha. Meu pai tinha comprado de herança ali quase 90% da herança. E aí eles compraram os outros 10% das notas promissórias, colocaram tudo junto, escrituraram o nome deles. E eram os tios que mais tinham carinho comigo. Descobri isso depois mais velho. E várias histórias que meu avô e os outros passavam com o gado que era do meu pai dentro do caminhão na frente da casa da minha avó, porque aquela história, meu pai era o filho do fazendeiro e minha mãe era filha da dona da venda. Então, né, o cara rico com a menina pobre. E a única coisa que ficou de herança para mim mesmo foi a casa que tinha lá na cidade, por partes que a minha mãe saiu comprando. Uhum. E eu cresci muito pobre. Lembro que na infância minha mãe pegando esterco de gado na avenida onde que a gente morava para fazer uma hortinha. Eu lembro de uma época que a parte da casa caiu. Ela caiu com a chuva, porque era feita de adubo. Adubo. É. E aí minha mãe virou a vida com o primeiro restaurante que ela comprou e a minha avó. Com a ajuda do financiamento do meu padrasto, que na época tinha uma condição financeira legal. Eles pegaram esse primeiro restaurante dentro dos Correios da Praça Cívica e transformaram a vida. Então, de 1990 para 1994, a gente foi assim, dessa casa caindo para um mundo onde minha mãe tinha 3 carros novos na garagem, porque naquela época da inflação, você tinha os carros na garagem para o preço aumentava, linha de telefone que ela alugava. Uhum, eu lembro dessa época. E a minha mãe alugava essas linhas de telefone, tinha várias linhas de telefone alugadas. Era um alugadas. investimento na época, investimento. Né? Tem bizarro isso, linha né? de telefone. Linha de telefone era alugada, antes do leilão da Anatel lá. E eu, bem pequeno, participava disso. Então, eu acordava 4 horas da manhã com a minha mãe, ia para o restaurante. Eu tinha que fazer massa de pastel, que dava, assim, 7 metros de diâmetro. Se não fizesse aquilo direito, apanhava com a colher de coxinha. A colher de coxinha era grande de madeira. Uhum. E minha mãe
sempre me colocou para trabalhar, eu ajudava ela ali de manhã, às 7 eu ia para a escola, estudava numa escola estadual ali próximo. Sempre estudei em escola particular, mas eu era muito atentado, então tipo, de 6 em 6 meses eu mudava de escola. Tinha problema emocional pelo trauma que eu passei. Só que para minha mãe... Qual é o seu perfil, Thiago, você sabe? O meu... Dentro do DISC? Dentro do DISC é dominante, eu esqueci, tem impresso, depois eu te mando, tem tela de DISC, tem tudo ali. Mas o dominante é o mais forte, é bem forte nessa parte. Influência depois também. E aí a minha mãe me mandava para a escola, eu voltava para o restaurante e tinha que lavar prato. Aí eu tinha que lavar prato na hora do almoço e aí que você não desce. Só que dos 7 ao 8 eu comecei a fazer um negócio que era muito interessante. Eu tinha que pegar um papelzinho com a busca de uma cozinheira e levar lá no centro de Goiânia. Aí tinha uma casinha, porque naquela época você arrumava emprego desse jeito. Tinha uma casinha azul que ficava ali na Praça Bandeirante, na Avenida Goiás, com a Anhanguera. Eu colocava um papel ali, precisa-se de cozinheira. E eu sempre levava por volta das 4, 5 da tarde. E quando eu colocava esse papel ali, eu voltava, chegavam umas 20 mulheres. Aí minha avó e minha mãe iam entrevistar essas mulheres. Eu não chegava em casa para jogar bola. E eu ficava super chateado que ele ficava perdendo esse tempo lá. E aí minha mãe sempre contratava, eu comecei a prestar atenção nas características que elas buscavam. Ela queria unha curta, cabelo preso, dente bom, boca que não era encardida, porque o pessoal fumava muito nessa época. É, verdade. Quando eu fui da próxima vez contratar, eu já levava o papelzinho e ficava com ele no bolso, aquele magrelinho encardido de 7 para 8 anos de idade. Falava, ô tia, você tá procurando emprego? Falei, tô. Falei, ó, lê aqui, a minha mãe tá contratando. Falei, vamos. Falei, mas espera ali que ela pediu para me levar mais 4. Aí eu, ajeitava ali umas 5 mulheres, levava elas lá pro restaurante, chegava pra minha mãe e falava, ó, só tinha 5 hoje. Você fazia uma pré-seleção dentro do que você observava. Já era headhunter. É interessante como o perfil... Sim. O perfil já vem de natureza. É genética. Você já vivia isso. Genética. E você foi treinado a trabalhar. Você foi treinado. Condicionado. Eu fui condicionado a isso. E junto com o seu perfil... Genética do meu pai. Visionário, objetivo, direto. Meu pai, aos 24 anos de idade, ele já tinha linha de leite dele, já tinha terra dele, estava comprando terra no Pará. Então, assim, quem me conhece hoje, que eu vou lá na região, os caras falam assim, cara, você é agoniado igual o teu pai. Você conversa igual ele, você é a cara do seu pai. E como que a genética é forte, né? É. E através de coaching e terapia, eu tenho uma coach executiva, a Alessandra, que eu sou muito grato, ela, Alessandra Campos. Ela é coach de PNL e terapeuta. Um dia ela me fez uma pergunta, ela falou assim, o que teu bisavô fazia? Eu falei, fazendeiro e empreendedor. Eu falei, e teu pai? Eu falei, fazendeiro e empreendedor. E teu vô? Fazendeiro e empreendedor. Eu falei, você acha que começou contigo? Veio seu. E aí, essa resposta... Você vê que vem toda uma linha. Uma linha, né? Genealógica até. Genealógica. Se a gente parar para pensar, a estrutura neurológica, de como que a gente pensa, como a gente sente, vem muito, não apenas da criação, mas vem da estrutura, né? Dos nossos pais, dos nossos avós. Do ecossistema, né? Que é o que vocês falam muito na Febracis. E aí, quando o ecossistema ele fortalece, as pessoas vão avante muito rápido. Cultura. Porque o ecossistema exatamente você está perto de pessoas que te crescem, faz você crescer. Por exemplo, você é formada em quê? Eu sou formada em biblioteconomia. Ótimo. Por quê? Mas eu não, mas por quê? Porque meu pai trabalhava na biblioteca do Senado. Foi por influência, isso, né? por querer ser amada e cuidada pelo meu pai. Ou a gente repudia o extremo e vai para aquele extremo de repudiação e vira e faz, eu vou virar matemática, eu vou repudiar o meu pai, ou a gente entra nesse nível. O meu foi semelhante, porque o nível de aceitação da minha mãe. Então, de querer resolver problema, de querer aceitar e fazer essas coisas. Essa foi a minha infância. Eu só fui reconhecer essas habilidades quando eu fui empreender aqui nos Estados Unidos. Eu tenho uma capacidade de contratar muito boa. Sim. Eu tenho um dedinho muito bom. Tem gente que tem dedo podre para contratação e eu tenho um dedo muito bom. E através do coach executivo eu descobri que não é natural. Eu fui condicionado.
Tiago, eu diria que além de você ter sido condicionado, isso bateu com o seu perfil. Sim. Porque com esse perfil dominante e influente, você já tem essa habilidade. Você é visionário. Sim. Você é observador, você é direto, objetivo. Sim. Você não tem muita paciência com pessoas lentas. Não. Você sabe exatamente o que você quer. Então você já tinha isso no teu perfil, Deus já te fez dessa forma, Sim. te colocou uma mãe que potencializou isso, a própria natureza, a situação que você nasceu, a situação que você foi criado, não tinha outro caminho. Não. Ou melhor, teria se você tivesse utilizado isso, não para o lado da veia empreendedora, mas para o lado da rebeldia. Sim. E foi o que eu fiz por muito tempo. Uau. Então, assim, dos 10 anos de idade, eu comecei a ter muito problema com a minha mãe. Lembra que eu te falei das escolas, que eu não parava em escola nenhuma? Sim, sim. E aí, ao contrário de você, minha mãe queria que eu estudasse. Só que a minha mãe foi mãe muito jovem, ela não sabia. Então eu apanhei na escola, na frente de todo mundo. Minha mãe falou, pô, meu filho, você não bate, vem cá que eu vou te mostrar como que faz. E eu fui criando o que? Mais raiva. Né? Então foi aquela explosão de raiva. Aos 11 anos de idade, eu saí de casa. Aos 11 para os 12. Eu mudei para o interior sozinho, peguei minhas coisas e fui morar na fazenda. E ninguém me encontrava. Ia me buscar na fazenda, eu corria para o mato. Sempre gostei do mato. Sou apaixonado com animal, sou apaixonado com a natureza. E foi a melhor fase da minha vida. E mudando para lá, eu aprendi a sobreviver. Eu que tinha que cozinhar aos 12, eu que tinha que eu tinha que lavar minha roupa, eu tinha que preparar. E minha tia já morava nos Estados Unidos. Aí eu pedi para minha tia, falei, tia, me dá uma moto? Tia Delma. Eles não tinham muita ideia, não. Não, me deram uma RD 135. Eu brinco que eles tentaram me matar, mas não conseguiram. Então, não tinha um propósito para tua vida. Não tem cabimento. Tem anjos segurando você ali. Muitos, tadinho. Hoje eu dei férias para eles. Porque os meninos trabalhavam full time. E eu fui morar na roça e eu fui estudar num canavial, que não existe mais hoje. Recentemente eu voltei lá. Tinha uma escola num canavial, muito humilde. E eu fiz ali, acho que foi 5ª ou 6ª série nesse canavial. E os meninos não tinham tênis para estudar. Então eu tinha vindo da cidade. Eu saí de Chapeuzinho Vermelho em Goiânia, escola nível de Agostinho, e fui literalmente para um canavial com crianças assim, né, tipo, que tem condição financeira boa, mas são do interior, são da fazenda, são humildes. E naquela época não tinha TXC, que é a marca de roupa que hoje em dia faz o agro chique. Naquela época a roça você usava trapo. Era o que sobrava da cidade, você usava na fazenda. E hoje o agro é pop, mas naquela época era raiz mesmo. E ali foi um choque de valorizar a vida. E logo em seguida eu saí de lá e começamos a planejar a vinda para os Estados Unidos. Mas tem outra coisa que é importante, que eu não te contei. Eu tive a oportunidade de trabalhar na política aos 13. Trabalhei na campanha política do prefeito da cidade, o Márcio. Aos 13 anos de idade eu me envolvi na política local. E como tinha gasolina de graça, porque né, cidade do interior, a gente saía panfletando tudo, participava da política local, tinha um relacionamento muito bom com o candidato, era o Zé Gotinha e o Márcio na época. Eu me envolvi na política e me apaixonei por aquela dinâmica, por estar ali se potencializando no meio daquilo tudo, e o candidato foi eleito ainda, então a gente ganhou ainda a eleição. Então você fica com aquela memória da importância da política. E aos 14 anos de idade eu já estava saindo dali, 13 para 14, vindo para os Estados Unidos, mas eu já deixei ali aquele legado e já tinha percebido a importância de comunidade. Não entendia que era isso ainda, porque hoje a gente dá adjetivo para as coisas, né? Sim. Ecossistema, comunidade, KPI, CAC, essa coisa toda que a gente fala, mas muitas vezes você já faz essas coisas orgânicas. Então, aos 14 eu já fazia isso, eu estava ali envolvido e vim para os Estados Unidos sem querer vir. Minha mãe veio, a gente tinha visto, ela prometeu que ia me levar na Disney, chegamos em Orlando e nunca foi. Só viemos com a camisetinha do Mickey. Viemos direto aqui para Massachusetts. Sim. Chegamos aqui em Massachusetts. Já conheci alguém aqui? Minha tia estava aqui, meus primos, a família é muito grande aqui. Fui morar num quarto com 6 pessoas.
3 beliches e cama no chão. Então, vida de imigrante mesmo. Morava numa rua aqui próximo, em Malden. E com pouco tempo morando nessa casa, a gente foi expulso. Porque tinha muita gente na casa. Aí minha tia foi e alugou um apartamento em East Boston, onde a gente mudou pra lá. E umas coisas que eu falo pros pais que vêm pra cá. A cidade que eles escolhem pros filhos é muito importante. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Minha mãe me levou pra favela. Ela saiu do Brasil porque ela tinha medo que acontecesse comigo o que aconteceu com meu pai. Ela me trouxe pra um lugar muito pior. Porque East Boston, na época, era uma fábrica de bandido. Era 3 gangues. Era normal tiro, faca, droga. Então, os Estados Unidos não é tudo isso também, igual muita gente pensa. As pessoas vêm para cá buscando um sonho americano e se depara com um pesadelo por falta de conhecimento, por falta de referência, sabe? Por falta de buscar, de pesquisar. O que eu estou fazendo? Para onde que eu estou indo? Como é que é a estrutura lá? Quem é que vai me receber? As pessoas vêm para cá iludidas. E vêm com as crianças, vêm iludidas. E os filhos sofrem. Eu fui um desses. Eu sofri muito com esse choque aqui. Acho que a minha vida na fazenda era melhor. E foi tanto que eu odiava tanto esse lugar, dos 14 aos 16. Eu fiz tanta coisa errada que eu tenho arrependimento do que eu fiz. Porque eu tinha um trauma muito grande, não resolvido. E, além desse trauma, foi potencializado por um ecossistema tóxico. Sim. E o meu sonho era sair daqui, era sumir daqui. O que eu fiz? Eu consegui um dinheiro, juntei uma grana, trabalhando. Peguei um passaporte de uma pessoa que parecia comigo, comprei uma passagem e liguei para minha mãe de São Paulo. Voltei. Saí de São Paulo para Goiânia num ônibus, sabe aqueles ônibus da rodoviária? Então saí de Guarulhos, peguei um táxi para lá e tinha $6.000 no bolso, achava que era muito, mas era muito dinheiro naquela época. A gente está falando aí de 2003. Em 2003 eu voltei para o Brasil, comprei uma Honda Bis, eu tinha 16 para 17 anos de idade. Voltei para a fazenda, que eu amava o interior, voltei para a roça. E vivi um ano ali maravilhoso. Foi assim, um ano de sonho até o dinheiro acabar. Esse é sempre o limite. O dinheiro acabou, só tinha a Bis, não tinha mais gasolina. E eu queria voltar. Falei, não, agora eu tenho que voltar. E é interessante que depois que você é exposto a esse mundo aqui, a gente não se adapta lá mais. Não tem mais jeito. Não tem. É um outro mundo, uma outra realidade, uma outra forma de ver as pessoas e se ver também. Sim. Você se enxerga com muito mais capacidade, com muito mais potencial. Muito mais potencializado. Você olha com muito mais oportunidade de realmente fazer história. Aqui é 20 vezes maior que lá. E com uma oportunidade, então, muito maior do que lá. Aqui então, o que você fizer bem feito, dá resultado. Então foi essa. E voltei pra cá, vim parar aqui e... sem perspectiva de vida aos 17. Sem noção do que eu ia fazer. Você veio para ficar com a tua mãe de novo, perto dela? Vim para ficar com a minha mãe de novo, só porque eu e minha mãe, eu brinco muito que a minha mãe e a gente é igual tequila. Um é bom, legalzinho, você toma 2, você já fica tonto, 3 vai te dar dor de cabeça, vai te deixar muito louco. Então é melhor ser, nosso relacionamento, ele é afetivo, mas é bem transacional. É a questão do porco-espinho, né? Isso. Tá não tão longe para que possa se aquecer e não tão perto para que se possa. Mas eu sou muito grato a tudo que a minha mãe me deu, honro muito ela e assim, eu não seria o que eu sou sem ela. Só que a gente volta para cá e essa jornada de voltar para Boston sem perspectiva de vida, eu tive uma namorada nesse momento, o nome dela era Bárbara. Nunca falei isso em vídeo. A Bárbara terminou comigo e falou, cara, você nunca vai ser nada na vida. Que idade você tinha? 18. Tinha acabado de pegar meu green card. Era mecânico, aprendiz de mecânico, porque eu já trabalhei de tudo que você imaginar aqui. E foi isso, assim, ali foi quando teve a virada de chave. Ela não sabia exatamente o que ela estava fazendo. Ali, só que a Bárbara me introduziu para um mundo que eu não conhecia. Ela era babá de uma família muito rica em Chestnut Hill. Chestnut Hill é um dos lugares mais caros que existe aqui na região de Boston. É dentro de Brookline. Eu super recomendo os pais pegar o seu filho, leva ali. Porque o homem, às vezes, é muito engraçado, tem muito brasileiro rico aqui que chega a ser cômico. Você olha pro cara e fala assim, cara, você não sabe o que é riqueza de verdade. Riqueza não é ter uma casa, não é ter um carro, não é
Não, é tempo de qualidade com a sua família. Isso. E aí você... Quando eu fui para Chestnut Hill e eu conheci aquele mundo, eu falei, cara, eu quero isso. Porque de onde que vem, né, o desejo? Da necessidade. E naquele momento eu não tinha necessidade porque eu não conhecia aquilo. Uhum. E você só gera necessidade a partir do momento que você descobre que existe. Precisa ter a consciência de que existe um mundo melhor. As pessoas estão numa zona de conforto e achando que está tudo certo. E bateu ali na crença de capacidade dela também. E ela não consegue abrir os olhos para enxergar que existe um mundo paralelo. Real, acessível para todas as pessoas. Sim. Bateu na mentalidade. Bateu, acabou. Crença de escassez é o maior limitante das pessoas. Muito satisfeito com o que tem. E aí eu cheguei e a Bárbara foi me dar esse pé na bunda. Foi ali que eu acordei e falei, cara, eu não vou ser um merda. Eu quero mudar. E na minha cabeça, eu trabalhava num posto de gasolina com o Steve, um grego. Eu cheguei pro Steve e falei, Steve, vou voltar a estudar. Ele falou assim, para, cara, você é igual eu, você não consegue não. Eita, vamos abrir um posto de gasolina de sócio, você toca ele e é isso. E eu olhei pro Steve e falei, cara, nunca. No dia que eu fui aceito na Columbia University em Nova York, a primeira pessoa que eu levei a carta foi pro Steve. Eu saí, eu morava em Medford. Fui lá no Steve e falei, tá vendo, fui aceito na Columbia, eu não sou igual a você. Sentimento, Thiago. Cara, é bizarro isso, que né? você estava sentindo na hora que você foi levar essa carta pra ele. Não, é bizarro isso. Eu lembro do vívido. E aí a minha vida foi assim, foi mudando de acordo com essa visão de querer mais, de querer ser mais, só porque eu nunca imaginei que eu chegaria onde eu cheguei. Você fala assim, Thiago, você tinha um mapa para chegar aqui? Eu falei, não tinha. Olha os desafios que você viveu. Eu só queria sair do buraco que eu me encontrava. Thiago, sabe o que é o mais louco? Você falou da sua ex-namorada, falou desse rapaz, tua mãe. Sim. Como que as pessoas, com uma fala de negatividade, impulsionam algumas pessoas. Algumas pessoas, outros... Não são todas. Não são todas. Mas as pessoas, quanto mais elas te colocavam para baixo, mais elas estavam te colocando combustível, te aquecendo para você se tornar esse homem. Não, isso aconteceu dentro da BRZ. Hoje. A pessoa chegou para mim e falou assim, cara, você vai quebrar em 60 dias. Eu falei, você vai ver. Isso é não vai dar certo. Eu falei, você vai ver. E quando as pessoas têm esse conhecimento, elas fazem isso, sabe, com intencionalidade. Sim. Mas precisa ter uma dosagem, porque nem todo mundo usa esse combustível. Não. Capaz. Eu aprendi isso. É porque eu fui condicionado pela minha mãe. Eu cresci escutando, você não presta, não vai dar certo, você não dá conta. Então, e tem uma coisa negativa quando você escuta isso a vida inteira. O que eu aprendi, e é muito importante isso, tem um livro maravilhoso do Dalai Lama com Daniel Goleman. Chama Emoções Destrutivas. É maravilhoso. É literalmente um bate-papo igual você está tendo aqui agora, onde o Dalai Lama, junto com o Daniel Goleman, tem vários bate-papos, vários dias eles trocando ideias sobre inteligência emocional, com a visão budista, que já estuda inteligência emocional há mais de 3.000 anos, e o Daniel Goleman, que é a ciência nos últimos 50 anos. E o insight que eu tive ali é o seguinte, o sentimento de raiva todo mundo tem. Só que quando você é uma pessoa nervosa, e aí você fala assim, cara, eu sou nervoso, você cultiva uma emoção destrutiva. Dalai Lama fala o seguinte, você tem que cultivar o opósito, a outra, né, como fala opposite em português, o oposto. O oposto. O oposto dessa emoção. E no dia que caiu essa chave para mim, eu falei, o que é o oposto de uma pessoa nervosa? Compaixão, paciência. E por que isso foi tão importante, essa virada de chave na minha vida? Porque quando eu falava que era uma pessoa nervosa e eu estourava, eu estava dentro do padrão de uma pessoa nervosa, então era normal. No dia que caiu a chave, que eu começava a sair do meu padrão de compaixão, de paciência, eu falava, não, uma pessoa paciente não age dessa forma, uma pessoa que tem compaixão não age dessa forma. Então você cria um padrão novo que te dá limite. E essa foi a virada de chave ali. Eu falo, hoje eu bato muito nessa tecla com várias pessoas que eu converso. A pessoa fala,
eu sou ruim disso. Pô, você está cultivando uma emoção destrutiva. E vai continuar sendo ruim, vai começar a atrair situações para comprovar. Tá vendo? Não disse que eu sou ruim? Estou dizendo que isso dá tudo errado na minha vida. Correto. A pessoa começa a atrair isso. É o que eu admiro do trabalho da Febracis. Eu acho que o trabalho que o Paulo fez, eu valorizo muito isso, eu falo para a Fernanda também. Vocês, a entidade, a infraestrutura, o Paulo pegou teorias complexas que já existe há mais de 100 anos, outras 50, outras recentes, e ele colocou de uma forma digestível para a massa. E acessível. Para todas as pessoas, independente da classe social, do nível de escolaridade, basta da idade. Querer. Exatamente. Basta querer. Sabe uma das coisas que eu acho que o Paulo conseguiu trazer? É a consciência de que ninguém é refém das suas emoções. Não. Você tem um perfil muito forte. E você tem atitudes muito fortes. Sim. E você, com a emoção certa, canalizada para a coisa certa, você é uma potência. Mas uma pessoa com esse perfil, que ainda está amarrada dentro das suas dores do passado, porque você transformou um limão numa limonada. Sim. Né? É aquela frase que todo Faço mundo até diz. hoje. Faço até hoje. A gente agora está lançando aí o Imigrante Rico Educação. Sim. Cara, nunca foi um projeto que a gente imaginava que ia ser. Primeiro, o podcast é uma paixão, é o meu legado. Eu estou deixando uma biblioteca de conhecimento para a próxima geração que não existia quando eu cheguei aqui. Pronto. Hoje não existe. Não existia, agora existe. E antes do Imigrante Rico Educação se tornar o que é hoje, ele passou por 2 versões. E deu muito errado. Mas transformou vidas no processo. Tem famílias que chegam e falam, cara, nossa, a melhor coisa que você fez foi aquela imersão. Mudou o meu negócio. Só que, igual o Paulo, a gente quer transformar vidas e tem que ser acessível para todo mundo, não para poucos. E sabendo disso, trabalhando a emoção também, potencializa. Sim. Porque não adianta só a gente ensinar. Ensinou, deu conteúdo, deu ferramenta, mas não trabalhou as emoções. A gente sabe, né, que o conhecimento, a razão, faz todo um planejamento, faz toda uma estrutura. Mas o que coloca todo aquele planejamento em prática é a emoção. Se a emoção tiver algum gargalo, alguma dor no passado, ali vai estar presa, a pessoa não deslancha. E a vida financeira, resultado financeiro é prova Não, ela disso. pode até deslanchar. E é o pior, ela sobe de escadinha e desce de elevador. Exatamente. Não, e aí ela bate culpa... na crença de aí não merecimento. ela culpa de várias tudo menos coisas. ela. Tô com a produção ali, a gente bate muito nessa tecla. A produção que tá ali trocando a câmera ali agora. Ali, ó, eu falo, quando ele chegou aqui, o primeiro livro que eu dei para ele, falei, cara, o ego é o inimigo. Ryan Holiday. Exatamente. Tem que ler. Porque é sobre isso. O começo da história que eu dividi contigo, você tinha me perguntado antes, né? De onde eu vim, de que buraco que eu saí. Eu divido muito isso hoje porque a pessoa está de 0 a 14. Se você entender o ser humano de 0 a 14, o que aconteceu na vida dele ou dela, você entende ele ou ela. E eu observo tanto que ela está atraindo de volta e gerando uma repetição de padrão para tudo que aconteceu. Se ela não reprogramar, sim. Se não reprogramar. Sim. Eu invisto hoje 2 horas semanais com minha terapeuta. Ela é pastora, consteladora e terapeuta, a doutora Sabrina. Então, assim, sensacional. Eu brinco que ela é uma contradição em 2 pernas ali, porque pastor, constelador e terapia, essas coisas não se batem, né? E aí eu tenho a Alessandra também, que é a coach executiva de PNL. A instituição dela treinou o Wendel Carvalho no começo. E já fiz também sessões de coach com a Fernanda, que foi sensacional na Febracis. Então, assim, eu acredito muito que o trabalho de vocês, esse investimento no desenvolvimento emocional é fundamental. Por quê? Por que tem pessoas com IQ médio, baixo, que têm resultados financeiros excepcionais e outros que têm IQ alto que não têm? Exatamente a questão da emoção que não foi trabalhada. Correto. E está preso muito no que você começou a trazer, né, Thiago? A tua história da infância, você tem todos os tem a receita para dar tudo errado. Para dar tudo errado. Não, Só que você conseguiu transformar isso. E, infelizmente, nem todo mundo consegue. Eu sou abençoado por não ter uma genética de vício. E eu acredito que Deus também te protegeu. Isso. Porque se eu tivesse,
uma predisposição para vício, eu não seria quem eu sou hoje. Posso dizer uma coisa? A gente tem dentro do Método CIS, tem o Dr. André Davin, que é um neurocientista, professor de Harvard, aqui vizinho nosso. E ele tem explicado, e ele traz, entendendo por que as ferramentas funcionam, por que o coach funciona, enfim. Sim. Mas uma das coisas que ele trouxe ali bem interessante, falando sobre neurociência, ele trouxe que a família dele toda tem uma predisposição para ter problemas cardíacos, problemas vasculares, uma série de problemas. Quando ele tomou consciência disso, ele conseguiu tomar controle sobre isso. Ele sabe exatamente o que ele vai fazer e o que não vai fazer. E ali ele também trabalha, quando ele trabalha as emoções... Eu fiz esse mapeamento em 2009, sabia? Para não cair no buraco. Correto. E é exatamente o que você fez. Eu fiz esse mapeamento em 2009. Teve violência doméstica. Tipo, eu fiz um mapa, um eneograma, um mapa mesmo da minha família, de violência doméstica, de doenças, de tudo que aconteceu da parte do meu pai e da parte da minha mãe, até chegar em mim. Divórcio, tal. E é bizarro quando você para desenhar isso e para você entender quem a gente é. Porque hoje, quem está acompanhando, quem vai ver isso aqui, tá? A gente vai lançar isso aí na íntegra e depois a gente vai fazer os cortes também. Mas tem muita gente aí fora que acorda todos os dias sem prestar atenção na coisa mais importante que ele ou ela faz, que é a respiração. Só faz. É isso. Só respira. E aí essa pessoa sai, pega aquele café correndo e vai. E ela não pensa, cara, por que eu faço as coisas do jeito que eu faço? Por que eu prefiro virar à direita e não à esquerda todos os dias? Por que eu entro no supermercado e vou sempre para esse mesmo lado? Não tem consciência do que está fazendo, nem por que está fazendo. Para e repara, a pessoa sempre entra para o supermercado e vira para o mesmo lado. Vai para o mesmo aisle. E aí o supermercado é desenhado baseado na forma que as pessoas entram. É sensacional isso. E a consciência leva o empresário a ter muito mais sucesso. Gravando um podcast hoje mais cedo aqui, o jovem falando, o pai dele enriqueceu nos Estados Unidos e quebrou no Brasil. Uau. Ele falando, se meu pai tivesse um pouquinho de inteligência emocional, tivesse buscado ajuda e terapia, minha vida tinha sido diferente. Eu entrei em depressão por ver os meus pais divorciarem. Os pais divorciaram por quê? Dinheiro. E aqui nos Estados Unidos, quantas vezes acontece isso? E o que os seus pais se divorciaram tem a ver com você para gerar depressão? Correto. Posso dizer? A briga. Sentimento de culpa. Mas a briga, certo? O que leva a criança a ter depressão não é o divórcio. É aquela cachorrada dentro de casa, antes do divórcio. E mais estatisticamente ainda, comprovado. O sentimento da criança de que eu sou responsável por meus pais estarem brigando. Correto. Eu sou incapaz de cuidar da minha mãe e do meu pai. Eu sou tão ruim que faz eles brigarem a ponto deles saírem de casa. Tem um filme, eu não sei se você assistiu, o I Can Only Imagine. Assista, fica essa dica. I Can Only Imagine. Que é exatamente da música, que deu origem à música, é a história do compositor dessa música. Tá? E tem uma cena ali que me chamou muito a atenção, porque como eu sou fascinada pelo lado emocional das pessoas, principalmente pela infância, eu falo muito sobre a criança interior, eu trabalho nisso, eu acredito e vou muito trazer. Nisso. Tem uma cena do filme onde pai e mãe brigam muito, 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 e aí tem um momento onde ela deixa ele numa fazenda de férias, de final de semana, né? E fala para ele que depois ele vai voltar e vai dar tudo certo. E enquanto ele está levando para ela, ele batia nela, batia muito nele, ele fala assim, a gente não pode só ficar dentro do carro e só dirigir, só dirigir, só dirigir. Ele não queria ir para o acampamento, ele queria ir embora, ficar longe do pai. Enfim, ela deixa no acampamento, quando ele volta tem um caminhão de mudança. Terminando de pegar as últimas mudanças, ele chega, vai direto no pai, o que você fez com a minha mãe? Eu não fiz nada, sua mãe decidiu nos abandonar, ela foi embora. E aí ele pega e começa a brigar com ele, fala assim, não foi por mim a culpa que ela está indo embora. Deixou entender, ele tinha aproximadamente uns 8 anos, de 8 a 10 anos, deixou entender que ele também tinha a responsabilidade da mãe ter ido embora. Sim. Ele sai correndo e o caminhão começa a dirigir, ele sai correndo atrás do caminhão e ele grita, mãe, não vai embora, mãe, me perdoa.
Então, uma criança, ela tem a visão de quando os Tem. pais brigam, que ele é responsável. Sim. E se a gente hoje não consegue ter essa consciência e mudar, porque eu e você fomos crianças. Sim. E nós temos coisas guardadas na memória, pode estar no inconsciente, mas a gente vive as consequências de coisas que aconteceram. Sim. E não, Tiago, é mais louco, porque não é o que aconteceu. É a interpretação que eu e você, quando criança, nós demos ao que está acontecendo. Sim. Se a gente consegue entender isso, a gente entende que nem tudo é razão. Nem tudo é conhecimento, nem tudo é lógica. Se a gente não acessar o lado emocional do que ficou registrado na mente, do significado que eu e você demos, nós estamos refém das nossas emoções e a gente fica naquela briga, naquela dicotomia. Mas eu já falei que eu não ia agir dessa forma. Eu falei que eu não ia gritar com os meus filhos. Eu falei que eu não ia ser tão duro com os meus colaboradores. Só que na hora já viu, agiu pela emoção. Sim. E depois já bagunçou tudo. Aí vem a razão. Fala assim, meu Deus, que meleca que eu fiz. Não precisava falar desse jeito, não precisava ser com essa força. Só que o cristal, depois que ele quebra, é muito difícil. É muito difícil. Praticamente impossível. E aí tem essa repetição de padrão. E a gente repete muito esse padrão por causa da nossa infância, o que é normal, né? Normalizado. E tem como mudar as pessoas? Claro que tem. Isso aí que você acabou de descrever era o Tiago há 3 anos atrás. Era 3 anos atrás. E eu não tenho vergonha de falar e tenho orgulho de falar que é muito capaz de mudar. Quando eu fiz o teste do Talod, não sei se você conhece o Talod Brasil, TALOGY, são um dos maiores, global, na verdade, dos Estados Unidos, é uma das maiores testes de aptitude para profissionais. Então, você vai contratar um CFO, você faz o Talod para CFO, você faz o Talod CEO, você faz o Talod para várias áreas. Eu peguei o meu Talod há 2 anos atrás e olhei para ele e falei, cara, minha tolerância de risco é muito grande, eu estou colocando a minha vida em risco, a minha vida empresarial. Eu falei, eu tenho que mudar esse hábito. Eu cheguei para minha terapeuta e para minha coach, falei, eu tenho que mudar 5 anos em 1. Mas eu falei assim, você é louco, não tem como. Eu falei, me testa. 2 vezes por semana com cada uma de vocês, ou seja, 4 horas. Aí quando eu entrei com a Fernanda também. Então, na verdade, eu estava gastando de 4 a 6 horas por semana no meu emocional. Tinha dia que era igual descascar cebola. Só que eu fui resolver um problema, que era meu apetite por risco. E dentro dele, eu descobri meu problema que eu tinha com meu pai. Exato. Mas peraí, meu pai tinha morrido com 1 mês de vida. Que pai é esse? Que eu nem conheci, que eu tenho problema. Mas na minha cabeça eu fui abandonado. E aí, eu recentemente estava conversando com um empresário aqui. E ele me falou, eu tenho muito problema com o meu filho mais velho. Mas com o meu filho mais novo eu tenho um relacionamento muito bom. Aí eu fui descascando ali a cebola. E ele falou, mas eu deixei meu filho mais velho no Brasil quando ele tinha 3 anos de idade, eu só fui encontrar com ele depois quando tinha 11, por isso que a gente não tem um relacionamento bom. Eu falei, ok. O filho recém-formado, já está namorando, está prestes a casar, americana muito bem sucedida. E ele falou, mas o menino é isso, o menino é aquilo, só falou coisa negativa do filho. Eu falei, show. Você já falou pro teu filho que você tem orgulho dele? Ele falou assim, filho, pegou no ombro dele e falou assim, papai tem muito orgulho do homem que você se tornou. Ele falou, não. Eu falei, pois é. Você já pediu perdão para ele? Ele falou, como assim? Perdão por ter abandonado ele? Mas eu não abandonei, eu ligava para ele sempre, eu mandava dinheiro. Uau. Eu falei, sério? Você acha que era o suficiente? Você acha que mandar dinheiro, ligar pro seu filho é o suficiente? As festinhas de escola, buscar ele na escola. O meu filho, quando eu busco ele na escola, é uma felicidade. Ele tem orgulho de me mostrar pros coleguinhas que meu pai tá aqui. É isso. E aí o pai que tá longe, que só manda dinheiro, que só liga, ele acha que é o suficiente. E sem dizer que ele estava criando uma crença negativa financeira, atrapalhando a vida financeira do próprio filho. Sim. Porque está dando dinheiro, está dando condições, mas está tirando a presença. Sim. Então, dinheiro não me aproxima da felicidade. Mas o filho conseguiu evoluir, graças a Deus, está muito bem. O filho está numa vida maravilhosa. Uau. Só que o filho mudou para outro estado, que é estar longe do pai. Por quê? Meu pai não tem orgulho. Já fiz tudo isso e o cara não tem orgulho de mim ainda. E pai é o herói, Thiago. Porque o que pai fala, eu posso não concordar, mas ele fica como uma marca registrada. Meu pai é meu herói. O que ele falou é autoridade. Passa uma vida inteira querendo brigar, provar para o mundo que eu não sou aquilo que o meu pai colocou dentro da minha mente. A quantidade de homem quebrado que tem aqui hoje quebrando os filhos. Porque filhos, quando a gente negócios. vê essa situação aí do menino dar tiro nos outros, o outro morrer, essa bagunça, desculpa, a culpa é do pai. Não
porque a mãe não teve suporte. E eu tive um terapeuta maravilhoso, o El Peso, que foi o Peso Boyden, que fala de lugares e buracos. Quando o pai e a mãe, cada um tem o seu lugar na família. Sim. E os avós têm um lugar de ser pais dos pais. Quando o pai ou a mãe deixa esse buraco aberto, alguém tem que ocupar. Aí é onde que entra o tio, aonde entra a tia, aonde entra o irmão mais velho, irmã mais velha. Então, aquela disfunção familiar que cria aquele buraco que precisa ser ocupado, cria um transtorno familiar. Lugares e buracos. E essa criança, ela não entende o lugar dela mais, porque agora a mãe que não teve o suporte paterno, nem financeiro nem emocional, ela passa o quê? Ela passa a dividir com a criança as dores que ela está passando. E aquela criança não deveria estar escutando tudo isso, as dificuldades financeiras, as dificuldades emocionais da mãe. E aí tem a pior parte, é onde tem aquela mulher que usa o filho de escudo contra o marido. Seu pai foi isso, seu pai foi aquilo. Ela cria o quê? Tá matando os filhos. E quando fala assim, olha, eu sou a melhor amiga da minha filha. Aí é que acabou com tudo. Cara. A mãe não pode ser amiga da filha, o pai não pode ser amigo do filho. Não existe o pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe, tem lugar. Que ter posicionamento. Não, é o lugar. O seu lugar é isso. Exatamente. Lugares, e é o Peso Boyden, é o instituto. Eu tive o luxo de começar a minha vida de terapia mesmo com o El Peso. Antes dele vir a óbito, ele criou essa teoria de lugares e buracos. É sensacional. Meu mentor que me deu acesso. E ele me falou uma coisa que foi interessante. Eu cheguei com vergonha de me abrir com ele. Eu tenho até um vídeo com o El Peso. Caraca, cara, eu tenho esse vídeo. Tinha esquecido disso, tá num Dropbox Drive. O El Peso, ele falou uma coisa pra mim que foi sensacional. Ele falou assim, você acha que você tá sozinho? Eu não posso dividir os nomes com você, mas eu tenho vários CEOs das empresas do Fortune 500, do S&P 500, que eu cuido. Você acha que é só você? E ali naquele dia eu me senti empoderado de falar, caraca, eu não estou sozinho. Isso o quê? A gente está falando de 2006 para 2007. Se permitir ser vulnerável. Boa, é o adjetivo aí. Isso não é um tabuzão. Um problema. Porque o cara lá em Goiás, lá você sabe, eu sou de Goiânia, cascudo. Não tem esse negócio. Macho não conversa. E não é. Né? Homem nós toma pinga, come carne, peida e dá porrada. É isso aí. Ué. É o que é ensinado. Uma criança que nasce assim, ela pode pedir ajuda, ela pode dizer, olha, não estou conseguindo, eu estou com um problema, estou com dúvida, estou sentindo algumas coisas assim, que está mexendo dentro. Vai falar com quem? Eu tenho que ser macho, eu tenho que ser forte, eu tenho que... ser bruto, raiz. Exatamente. E eu vejo hoje, tá, aqui em Massachusetts, uma sociedade doente. Sim. Eu vejo. Empresários doentes, frustrados, sem conseguir ser pai, porque tem que cuidar dos negócios, sem prosperar nos negócios, porque está com o emocional quebrado, não tem um ecossistema de suporte, porque o cara acha que ele está sozinho. Muitas às vezes dependem só na religião, mas a religião é o topo da pirâmide. Você sim tem que cuidar do espírito, mas tem que cuidar da sua mente, do seu emocional e do seu corpo. Corpo, alma, espírito, mente. Olha o que você não trouxe. Pais que são grandes empresários, empreendedores aqui, mas estão distante dos filhos. Sim. Vamos trazer isso para a Bíblia? Sim. Quantos filhos nós temos feridos, onde o pai é um rei extraordinário, e quando passa para a próxima geração é o péssimo rei. Correto. Hoje não, rei Davi, olha os filhos de rei Davi. Correto. A gente começa Cara, o livro de Salomão é uma coisa que todo mundo deveria ler. isso. Salomão, quem me introduziu para Salomão foi Fernanda. Assim, ela falou, cara, leia todo dia, eu sou muito grato. É isso. E eu tento, às vezes, não trazer muita religião para dentro da minha comunicação, porque hoje em dia muita gente faz isso. E está um pouco prostituído.
Só que ao mesmo tempo é muito importante. Porque a gente consegue ver ali o que está acontecendo Sim. hoje. Sim. Pais sendo reis Sim. dentro das suas próprias empresas, Sim. os filhos se sentindo sozinhos, abandonados, negligenciados. Esse filho, tem um livro da Joyce Meyer que chama Raiz de Rejeição. Joyce Meyer, sim. Ela traz votos secretos. Correto. As crianças, no momento de seu maior dor, ela faz promessas, ela faz votos secretos. Um dia eu vou crescer, não vou viver isso, não vou escutar isso, Sim. não vou ter esse resultado. Não, eu tenho vários desses amigos que são, assim, bilionários, tá? Para não citar nomes, onde família é dono de vineyards, campo de golfe, anda de jato privado, tem a sua própria ilha na Grécia, tem Uruguai, os moleques quebrados. Só que é a família. E aí, e pior, tá? Os pais mandam para aquelas escolas de internatos na Suíça. Com todo o dinheiro do mundo, paga a melhor educação, os moleques vão para lá para aprender a cheirar pó. Não, é sério, é o ecossistema. Eu estudei no meio desse ecossistema, eu falo, bizarro. Jamais mandaria meu filho para um sistema desse. De forma nenhuma. E eles fazem isso para chamar a atenção. Então não é dinheiro. Não é dinheiro. É presença. Tem uma mulher chamada Tânia Teresa, que eu estava escutando o podcast dela. E ela estava trazendo a história dela muito dolorida. E ela falou que logo, muito cedo, a mãe dela era prostituta e ela queria ser prostituta. Por quê? Porque o pai dela estava sempre envolvido com prostitutas. E hoje ela tem 75 anos, né? Ela está contando a história e ela diz, por que eu queria, eu desejava ser prostituta? Porque meu pai amava. Sim. Então, na minha cabeça, meu pai iria me amar se eu fosse igual àquilo que ele queria. Então, os filhos, eles pegam dois caminhos. Ou ele vai... Ou ele rejeita o extremo. Ou ele vai querer se parecer para buscar essa aproximação. E hoje os jovens estão sem pais. Nossa. Porque os pais são grandes empresários, têm muito dinheiro, mas não são pais. Nossa, isso aqui é um bate-papo que a gente vai dar continuidade ainda, viu? Isso é lindo. Eu concordo muito com você. Acho o trabalho que você faz fundamental, da Fernanda, da Febracis. Tem quantos anos que você já atua nessa área? 12. 12. Desde 2012. Vamos encerrar aqui agora esse bate-papo, que é, né, na íntegra aqui. Explica para o pessoal aí por que você faz o que você faz. Porque eu precisei, Thiago. Eu precisei que alguém olhasse para mim, me entendesse e cuidasse de mim emocionalmente. Te acolhesse. Me acolhesse e cuidasse. Reprogramasse toda a mentalidade que eu tinha. Me mostrasse que tem luz no final do túnel. Pô. Muito rápido. Eu engravidei aos 17. Qual a minha mãe? Minha filha tem 35 anos hoje. Naquela época vocês não tinham televisão, eu entendo. Eu acho que não tinha a atenção de pai e mãe. Isso aí. Porque é um buraco que existe dentro da gente que a gente fica buscando preencher de alguma forma. Sim. E se eu não tenho uma referência paterna forte, eu vou buscar alguém que mostre para mim que eu sou importante e que me ama. Só que sem maturidade, decisões são erradas. Hoje eu estava até falando, fiz uma pequena postagem falando de decisões erradas e suas consequências. Então eu engravidei aos 17, me casei, não deu certo. Sim. Depois eu separei, me casei novamente, tenho um outro filho, um relacionamento abusivo, que eu não entendia que era abusivo. Sim. Consequências, separei. Quando eu conheci a Deus de verdade, Deus começou a trabalhar minha identidade como filha. 2 anos depois, ele soltou minhas mãos e falou assim, agora eu quero que você fortaleça as tuas pernas. Me apresentou a Febracis para eu poder entender que está tudo registrado aqui. Se eu não mudar a programação dentro da minha cabeça, se eu não virar uma metanoia, se eu não transformar a minha mentalidade, por mais que eu buscasse conhecimento, nada mudaria. Sim. E nessa época, e tudo começa com a nossa cabeça, né? Você olha para os treinadores e você olha para os atletas. Todos têm acompanhamento. Exatamente. Tem um livro maravilhoso que eu sou apaixonado. Na verdade, aqui, ó. Até desliguei a luz. Esse aqui é o que eu estou lendo agora. A Arte de Pensar Claramente. Uau. Porque os segredos de tomada de decisões perfeitas. Por exemplo, quando você já investiu tempo em algo que não valia a pena, quando você pagou mais por algo no leilão, quando você continua
Continua fazendo algo que você sabe que faz mal para você. Quando você vende as ações muito cedo ou muito tarde, porque você se apega nela. Ou quando você toma o crédito do sucesso, mas você culpa o mundo pelas falhas. Ah, se deu certo fui eu, se deu errado a culpa é sua, né? Falta total de autorresponsabilidade. A arte de pensar claramente. Uau. Se a pessoa não tem habilidade... Um dos maravilhosos aqui, dos essays, das redações maravilhosas que eu gosto muito é: para de ficar olhando para o sucesso dos outros. Olha para as falhas. Vai no cemitério. Não, vai lá no cemitério visitar, porque você vê o Thiago onde ele está hoje, mas você não sabe quantas vezes ele errou. Você olha para o que deu certo. E aí, quantos que tentou ser o que o Thiago é hoje que não deu certo? Acho que esses são mais importantes do que deu certo. Às vezes a gente olha muito para o Facebook, para o Google. E as outras startups que não existe mais, que chama AOL? Lembra da AOL? Que era bombava. E aí vem para essa parte do condicionamento emocional. A pessoa se ilude com uma ideia que ela não tem consciência, número 1, porque é uma ilusão. Ela não tem lógica para tomada de decisão e ela não tem um conselho, que é um conselho de pessoas, de profissionais para ajudá-la. E eu estou falando agora de empresários mesmo, não de pessoas. Como que você toma uma decisão sem ter um conselho? Será que alugar ou comprar é melhor? Enfim. E aí é um bate-papo para outra hora, mas eu gostei muito dessa conversa com a gente aqui hoje. Acho que vai sair muito conhecimento aí pro pessoal. A gente vai postar lá no canal. E boa sorte nessa jornada. Meus parabéns por transformar vidas. E conta comigo. Obrigada. Obrigado por estar aqui hoje. Prazer é todo meu.